Bom dia a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus amigos, para mais uma palestra pública online, atendendo a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, localizado no setor Vera Cruz 2, aqui em Goiânia. Que sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, colocaremos aqui uma música para nossa harmonização. Quem cantará para nós será o Padre Zezinho, um certo Galileu. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Após essa belíssima melodia do Padre Zezinho, cantando e fazendo uma belíssima narrativa sobre a vida de Jesus aqui na Terra, ao nosso meio e em nosso meio, nos ensinando e nos deixando na forma de exemplo esses belíssimos ensinamentos que estudaremos agora. Mas antes de fazermos a nossa prece, enquanto os companheiros vão ainda chegando e se conectando, faremos uma leitura do livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, a mensagem de número 5. Ouçamos o que Haroldo nos diz. Estar vivo e consciente nos traz alegria, harmonia e paz. Então aqui ele nos diz que simplesmente pelo estar vivo aqui na Terra é motivo de alegria, de harmonia e de paz. Somos capazes, todos nós somos capazes de sentir bem-estar pelo simples fato de estarmos vivos, pelo simples fato de sermos, de existirmos no universo. Então, pelo simples fato de estarmos vivos, de sermos e de existirmos neste imenso universo, nesta imensa casa de Deus, é motivo de alegria, é motivo de felicidade. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões. Então vamos fechar os nossos olhos físicos para uma melhor sintonia com o mundo espiritual, com o invisível, com o plano superior. E em primeiro lugar agradecermos a Deus. Agradecermos a este Pai de infinita bondade e amor pelo estar vivo, por mais uma vez aqui nos encontrarmos neste corpo físico, este instrumento que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria. Agradecermos a este Pai de misericórdia por mais um dia de oportunidades que temos pela frente, por mais esta oportunidade que os nossos olhos físicos tiveram a oportunidade de presenciar o raiar de um novo dia. Neste belíssimo dia, nesta belíssima manhã de domingo, 7 de junho de 2020, também agradecemos a Jesus. Agradecemos ao nosso irmão de jornada pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória de seres imortais. Graças damos à nossa querida Mãezinha Santíssima, graças damos a estes companheiros que nos auxiliam constantemente, graças damos a Jesus e graças damos ao nosso Pai. Muito obrigado e que assim seja, Senhor. Um bom dia a todos mais uma vez. Então aqui nos encontramos, meus amigos, meus irmãos, reunidos à distância,
ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, aqui nos encontramos reunidos nesta sala virtual para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, localizado no setor Veracruz 2, em Goiânia. Muito obrigado a estes companheiros do Matilde, que mais uma vez nos concedem a oportunidade da palavra, nos concedem a oportunidade do estudo, da reflexão e, em especial, do aprendizado e do trabalho. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E hoje estudaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, o capítulo 3º. O subitem que nós trouxemos para esta manhã trata dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Em que tipo de mundo nós estamos residindo? A Terra é um mundo superior ou um mundo inferior? Então, vejamos neste resumo que os espíritos amigos, conforme está aqui registrado, começando pelo item 8 do capítulo 3º, um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Então, Kardec fez aqui um resumo das mensagens recebidas de todos os espíritos superiores, tratando sobre o assunto. O que é o mundo inferior? O que é o mundo superior? Quem vive em um mundo inferior e quem vive em um mundo superior? Como é a vida nesses tipos de mundos? Em que tipo de mundo nós nos encontramos hoje? Qual é a classificação da Terra em relação a esta situação de mundos? Então, conforme veremos aqui, isto tudo é muito relativo, em especial em relação à inferioridade dos planetas. Mas antes de chegarmos a estas palavras desses companheiros, neste resumo que nós encontramos aqui, vejamos as palavras de Jesus. Jesus, o nosso guia e modelo, conforme Padre Zezinho nos fala na letra da música, este companheiro que veio à Terra e em todos os lugares onde ele se encontrava, à beira de um poço, à beira de uma estrada, à beira de um lago, à beira de um rio, ele estava constantemente exemplificando a vida, exemplificando através dos seus atos em relação ao comportamento que deveríamos adotar a partir de então, já que ainda não sabíamos como nos comportar. Então ele veio nos ensinar para chegarmos a uma condição de habitarmos mundos superiores. Então Jesus nos fala da seguinte maneira, segundo as anotações do discípulo amado João Evangelista: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus aqui nos chama a atenção para crermos constantemente em Deus e não nos esquecermos também de crermos nas suas palavras. Mas o que é verdadeiramente crer em Deus? O que é verdadeiramente crer em Jesus? Porque em muitas situações, às vezes, nós achamos que crer em Deus, crer em Jesus, é simplesmente falarmos: ah, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, mas aqui Jesus está nos chamando a atenção para a prática. Porque crer em Jesus não é simplesmente estudarmos os seus ensinamentos, concordarmos com os seus ensinamentos, acharmos esses ensinamentos belos, maravilhosos, mas, acima de tudo, praticarmos. Crermos em Deus é colocarmos em prática a sua lei maior, a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Então aqui Jesus ainda nos diz na sequência que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Então aqui Jesus nos fala que está constantemente adiante, à nossa frente, nos auxiliando, nos preparando, nos mostrando o caminho, conforme ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade, que leva para a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim, senão colocando em prática os meus ensinamentos. Então aqui Jesus nos fala que está preparando um lugar, ou que estaria preparando um lugar, e se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então aqui Jesus nos chama a atenção que todos nós um dia estaremos reunidos em mundos superiores, onde ele se encontra. É a lei do progresso, funcionando em perfeita harmonia com a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, um dia todos nós estaremos nesta condição, assim como Jesus, de administradores de mundos. Então, aqui na sequência, nós encontramos para as nossas reflexões sobre estes mundos, sobre as palavras de Jesus, em relação à nossa caminhada aqui pela Terra e em outros mundos, a nossa caminhada de seres imortais, a nossa caminhada na vida infinita, a questão de número 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec, provavelmente lembrando das palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, porque quando Jesus nos fala sobre morada, é porque, sem sombra de dúvida, se ele disse que há muitas moradas, morada significa que existe habitante. Porque quando nós encontramos aqui na Terra uma casa que não está habitada por seres humanos, que está lá abandonada, que está fechada, normalmente nós não falamos que ali existe seres humanos habitando. Ah, não, aquela casa ali está abandonada, não tem ninguém morando ali agora, não tem ninguém habitando. Então, quando Jesus nos fala há muitas moradas, é porque existem moradores, de acordo com a condição de cada mundo. Então, Kardec fez esse questionamento na questão número 55 de O Livro dos Espíritos, da seguinte maneira: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então Kardec fez esse questionamento. Todos os mundos que estão aí circulando no universo, que estão aí no universo infinito de Deus, todos eles têm habitantes? Todos eles têm moradores? E os espíritos amigos nos respondendo a Kardec da seguinte maneira: sim, todos eles são habitados. E o homem na Terra está longe de ser, como crê, muitos de nós cremos desta forma, o primeiro em inteligência. Então aqui os espíritos amigos falam: ó, vocês aqui da Terra não são esses primeiros em inteligência. Ah não, nós somos o suprassumo na inteligência. Não, de forma alguma, eles nos dizem aqui, vocês não são, como vocês creem, o primeiro ou os primeiros em inteligência, em bondade e em perfeição. Então inteligência, bondade, perfeição não é simplesmente para nós aqui da Terra. E aí nos diz na sequência da resposta: orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Então eles nos dizem, neste final da resposta, que quando nós cremos que nós, seres humanos, habitantes aqui da Terra, somos os únicos seres inteligentes, somos os únicos seres bondosos, ou que podemos chegar à condição de bondade, e ainda somos os únicos seres que um dia chegaremos à condição de perfeição, aquela perfeição relativa. E quando nós pensamos desta forma, é por puro orgulho e vaidade nossa julgarmos que Deus criou todo o universo com sextilhões de mundos espalhados pelo universo e apenas este grão de areia, porque vista do universo, como veremos lá no final da nossa apresentação, da nossa fala, vista do universo através de uma sonda localizada próxima dos anéis de Saturno, a Terra é simplesmente um grão de areia, um pontinho azul, tipo assim, perdida no universo. Vamos colocar esse perdida entre aspas, porque não está perdida. Tem muitos habitantes aqui,
mas este grão de areia. Então, imaginar que este grão de areia que está aqui no universo seja o único habitado, realmente orgulho e vaidade, até mesmo prepotência nossa. Será que Deus não seria tão inteligente o suficiente para criar tudo com uma finalidade? Será que Deus teria criado tudo que existe no universo, colocado habitantes apenas em um grão de areia deste imenso universo, e o resto só para embelezar a sua casa? E dar, digamos assim, extasiarmos as nossas vistas observando o universo tão belo? Com certeza, Deus não criou nada inútil. E aí começam os espíritos amigos nestas informações que eles nos trazem sobre estes mundos inferiores e superiores, nos dizendo da seguinte maneira: a qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes de tudo relativa do que absoluta. Então ele nos fala que, ó, isso aqui é só para efeito didático, ela é bem relativa, não é absoluta, como nós vamos colocar aqui, não é completamente absoluta, é simplesmente relativa para efeito de entendimento. Então ele nos diz, ó, tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Então, eles nos dizem que é inferior ou superior em relação àqueles que estão na mesma escala. Então, neste caso, o planeta Terra, ele é um mundo superior ou um mundo inferior? Sem sombra de dúvida, conforme eles nos colocam aqui, e sem sombra de dúvida, conforme hoje a nossa razão, a nossa inteligência já tem condições de chegar a estas conclusões, a Terra, sem sombra de dúvida, já é um mundo superior, tomando como ponto de partida outros mundos na condição dela ou na condição inferior, conforme veremos na escala feita por Kardec, também neste capítulo 3º, no item 4, ele nos fala aqui acima ou abaixo. Então, aquelas que na escala evolutiva do planeta estão abaixo da Terra, então para eles a Terra é um mundo superior, ou que se encontra na escala na condição de mundo superior. Agora, se tomarmos e levarmos em consideração aqueles mundos que estão na hierarquia dos mundos, numa condição superior à Terra, então, com certeza e sem sombra de dúvida, a Terra é um mundo inferior. Tanto é que é um mundo de provas e expiações. Não chegou ainda na condição de um mundo de regeneração. E aí nos dizem ainda na sequência que, tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior. Então aqui eles não nos trazem, não nos mostram como é a vida em um mundo inferior à Terra. Mas eles nos chamam a atenção, ó, se vocês querem ter uma noção como é a vida em um mundo inferior à Terra, leve em consideração ou pegue como ponto de partida a vida de vocês aí na Terra. Como é a vida na Terra? Um mundo de provas e expiações, um mundo de dores, mas que também é um mundo que está destinado a um dia à felicidade, mesmo nós sabendo que a completa felicidade não é deste mundo terreno onde nós nos encontramos, mas todos nós estamos destinados à felicidade, todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. E a conquista desta felicidade começa por aqui e no agora, onde nós nos encontramos, planeta Terra. Então é possível, conforme os espíritos amigos nos falam, é possível sermos felizes ou alcançarmos a felicidade relativa aqui na Terra, de acordo com o grau que comporta o nosso planeta. E aí nos dizem na sequência ainda, depois que eles falam em relação a fazermos uma ideia da vida em mundos inferiores à Terra, e aí eles nos dizem que, supondo nele o homem no grau de raças selvagens ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Então nos falam que, levando em consideração essas situações, nós vamos ter uma noção, ou iremos ter uma noção sobre isto. E aí os espíritos amigos aí nos dizem da seguinte maneira, ampliando os esclarecimentos, que a casa do Pai,
A casa de Deus é todo o universo, a imensidade, o infinito. Então, quando Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, então Jesus estava nos falando, ó, há muitas moradas em todo o universo, que é a casa do nosso Pai. E aí nos dizem ainda que as diversas moradas que nela há, ou seja, as diversas moradas que existem no universo, são todos os mundos indistintamente, os quais constituem habitações apropriadas às diversas ordens de espíritos. Então, as diversas ordens de espíritos, cada um, na sua diversidade, na sua condição evolutiva, está, digamos assim, destinado a habitar um mundo. As suas vibrações, de acordo com as vibrações daquele mundo. Então, hoje, nós nos encontramos aqui na Terra porque já temos condições de habitarmos a Terra na condição em que ela se encontra. E é lógico, o momento para o nosso aprendizado é aqui na Terra. Então aproveitemos a oportunidade em que aqui nos encontramos para auxiliarmos para que possamos deixar aqui a Terra, mesmo que não voltemos a habitar a Terra na próxima existência carnal, mas que possamos auxiliar em deixar esta morada nossa melhor do que quando para cá nós fomos enviados. Porque com certeza este é o propósito, auxiliarmos na transformação do ambiente, nos transformando. Porque em cada um realizando a sua tarefa de transformação, consequentemente o mundo estará melhor. Uma pessoa se tornando melhor, o mundo já estará melhor. Da mesma forma que uma pessoa, enquanto existir uma pessoa aqui no planeta cometendo crime, toda a humanidade estará sofrendo, porque não estará em perfeita harmonia. E aí nos dizem ainda, pois que a hierarquia ascensional dos mundos corresponde à dos espíritos que os habitam. Então essa escala ascensional, ou seja, essa escala evolutiva, ou nessa escala evolutiva dos mundos, de acordo com os espíritos que as habitam. Mas os espíritos amigos nos dizem que aqui na Terra existem habitantes de todas as ordens. Assim como existem selvagens, aqueles primitivos, existem aqueles em condições de provas e expiações, existem aqueles espíritos já melhorados que estão aqui para nos auxiliar. Da mesma forma como nós sabemos, espíritos puros para a nossa condição, assim como Jesus, que veio aqui para impulsionar a nossa caminhada, e tantos outros companheiros que vieram antes ou após de Jesus, em uma condição de professores, em condição de médicos, não na condição de doentes, mas para nos auxiliarem também. E aí nos dizem ainda que os espíritos mudam de morada, à medida que progride. Então, à medida que forem progredindo, a não ser naquelas condições em que eles pedem uma moratória, pedem ou até imploram, conforme acontece segundo Divaldo Franco, Chico Xavier também fez esse relato, acontece com Bezerra de Menezes, que há mais de 110 anos desencarnado, ainda continua pedindo a Maria Santíssima que deixe-o ligado aqui ao orbe terrestre, enquanto existir alguém chorando, alguém reclamando, alguém pedindo por auxílio, ele quer estar aqui no orbe terrestre para auxiliar. Mas sabemos que ele tem condições de habitar mundos bem superiores à Terra, mas ele continua ligado aqui, independentemente do local onde ele esteja habitando, ele continua ligado aqui ao orbe terrestre por amor. Por amor aos seus irmãos de retaguarda, ele continua aqui trabalhando incessantemente, assim como muitos outros companheiros. E aí diz que quando nós nos melhorarmos, nós iremos deixar este mundo onde nós nos encontramos para habitar outra morada mais adequada ao grau do seu progresso. Então, se queremos ascender hierarquicamente nas nossas habitações nos mundos, nos melhoremos. Porque não tem como, na condição evolutiva onde nós nos encontramos, que estamos, digamos assim, aptos a habitar um mundo de provas e expiações, nós irmos habitar um mundo feliz. Nós vamos nos sentir completamente deslocados, porque a nossa energia não será compatível com aquele ambiente. E conforme veremos aqui, de uma forma rápida,
conforme Kardec anotou também para efeito didático, ele deixou isso bem claro, no item 4 deste capítulo 3º, aquela classificação de mundos, onde ele nos traz que mundos primitivos é aquele tipo de mundo onde nós tivemos as nossas primeiras experiências em uma roupagem humana. Mundo de provas e expiações, onde o mal ainda domina. Então vejamos que nesta classificação que ele faz aqui de 5 tipos de mundos, nós chegamos apenas no segundo. E na sequência ele nos traz mundos regeneradores ou mundos regenerados, que é aquele tipo de mundo onde nós repousaremos das fadigas para readquirirmos forças ou adquirirmos forças, boas energias, boas vibrações, para continuarmos a nossa jornada. E aí nos diz, na sequência, de mundos felizes. Então, quando nós ouvimos falar de mundos felizes, que um dia habitaremos mundos felizes, às vezes a gente acha que mundo feliz, ali já é a completa felicidade, o paraíso perfeito. Mas nos dizem que não é ainda bem assim, que no mundo feliz, o bem se sobrepõe ao mal. Diferente do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe, apesar de, com certeza, o bem prevalecerá, mas aqui eles nos dizem que em mundos felizes ainda existem aqueles companheiros que podem se equivocar. E por último, nesta classificação que Kardec nos traz, neste item 4, os mundos celestes, que com certeza é a destinação de todos nós. O bem reina inteiramente. Então, nestes mundos celestes, aí sim, aqui já não existe nenhum tipo de mal. É a harmonia perfeita. E na sequência, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos amigos nos dizem o seguinte, que nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Imaginemos nós na época das cavernas. Aí nós poderemos ter uma noção dessas palavras desses espíritos amigos. Como era o nosso corpo físico na época em que habitávamos as cavernas? Com certeza, bem mais feinho do que o corpo que nós usamos hoje. Conforme eles nos dizem aqui, bem mais rudimentares, sem nenhuma ou quase nenhuma beleza. E aí nos dizem que seus instintos seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Então, quando habitávamos estes tipos de mundos, quando ainda nos encontrávamos nessa condição de selvagens, de rudimentares, nós não tínhamos nenhuma delicadeza, não tínhamos nenhum ato de bondade, não sabíamos o que era justo ou injusto. Era simplesmente a lei do mais forte. E aí nos dizem ainda que só a força bruta faz a lei. Então, nestes mundos, só a força bruta faz a lei. Então, nós podemos imaginar e ver também de uma forma bem clara que a Terra já avançou bastante, porque já é bem diferente disso, apesar de, em muitas situações, muitos companheiros, e até mesmo nós, se não vigiarmos, vamos usar a força bruta para prevalecer o nosso direito, colocando esse direito entre aspas. Então, voltando àquela condição de selvagens, então a Terra, de uma forma geral, já realmente está bastante avançada, comparando-se esses mundos inferiores à Terra. Sem indústria, nos fala que nestes mundos não tem indústria, não tem invenções, despendem a vida na conquista da nutrição. Então, a preocupação nesses tipos de mundos selvagens, como nós já sabemos, é simplesmente pela nutrição, pela sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ou seja, a manutenção da vida do corpo físico, sem se preocupar, até mesmo por falta de conhecimento, em relação à moralidade. E aí buscamos em Emmanuel, no livro que tem esse título, Emmanuel, autoria de Emmanuel e Chico, onde ele nos fala sobre Jesus. Jesus, o grande condutor de almas.
Então ele nos diz, Emmanuel, na página 25 deste livro, ele nos diz o seguinte, que Jesus, cuja perfeição se perde na noite insondável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, desde que o homem conquistou a racionalidade, dando-lhe ou fornecendo-lhe a ideia da sua divina origem. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Jesus é esse condutor de almas, é este professor, é este mestre que vem nos orientando desde quando adquirimos a racionalidade, aproximadamente 30, 40 mil anos atrás. Ele tem constantemente despendido todo o esforço para nos orientar. Mas como nós sabemos, Jesus está no leme desta imensa embarcação chamada Terra desde a sua constituição, desde a sua formação, porque ele foi quem presidiu, conforme os espíritos amigos nos falam, o próprio Emmanuel nos fala aqui na sequência, que ele que presidiu a formação. E aí nos diz ainda em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, conforme Emmanuel nos fala, em cada época, de acordo com que formos avançando e que fomos avançando, Jesus vai nos mandando os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Vem a conta-gotas. À medida que formos avançando, os ensinamentos irão ou virão chegando e foram chegando. E aí, questão 625, só para repetirmos, porque nós já conhecemos a questão 625, quando Kardec nos questionou os espíritos amigos sobre aquele tipo mais perfeito, aquele guia e modelo. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, qual foi aquele tipo mais perfeito que nós conhecemos que Deus, por misericórdia, encaminhou à Terra para nos guiar, para nos servir de modelo? Então, os espíritos amigos nos respondem simplesmente com a palavra Jesus. Então, Jesus é este tipo mais perfeito que a Terra já conheceu e que Deus encaminhou para nos servir de guia e modelo. E aí Kardec acrescenta algumas observações, que Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei, ou da sua lei, ou seja, da lei de Deus, a lei de amor, o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então Jesus é o ser mais puro que já pisou o solo terreno. Então que possamos modelar Jesus na nossa vida e exemplificar através dos seus exemplos nas nossas atitudes. E aí voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos diz ainda que, entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas, independentemente do tipo de criatura, independentemente do mundo onde estivermos habitando, Deus não abandona. Desde aquele verme que para nós é insignificante, que está ali embaixo da terra, até os mundos superiores que estão em todo o universo, a lei que funciona é a lei do amor, a lei de harmonia. E aí nos diz ainda que no fundo das trevas da inteligência jaz latente a intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Então aqui nos chamam a atenção que, por mais inferiores que seja a criatura, mas lá no fundo da sua consciência, intuitivamente, ele sabe que existe um ser supremo que está comandando tudo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida completa. Porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Então eles nos falam aqui que naqueles mundos inferiores, aqui, assim como nós aqui na Terra, a maioria de nós
somos crianças nesse sentido espiritual, que ainda precisamos de todo o amparo, toda assistência, todo o mimo para avançarmos. Somos crianças que estamos em crescimento. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões. Então aqui eles encerram neste item que estamos estudando hoje, dizendo que entre um e outro existe uma escala inumerável. Então que possamos refletir sobre isto. E para encerrarmos aqui as nossas reflexões, vejamos a questão 1018 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos que se jamais o reino do bem poderá ter lugar na Terra. Então Kardec teve essa preocupação em questionar sobre o reino do bem. Será que um dia realmente o reino do bem reinará sobre a Terra? Será implantado aqui na Terra? Ou será que jamais isso irá acontecer? Então os espíritos amigos nos orientam na resposta dada aqui a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: que o bem reinará sobre a Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos realmente trabalhando para que isto aconteça? Ou estamos, conforme numa outra questão anterior, bem anterior, em relação à audácia dos maus? Será que nós, na condição de aqueles que querem ou que pelo menos dizemos trabalhar pelo bem para a implantação do bem aqui na Terra, será que não estamos ainda agindo de uma forma muito tímida? E a audácia daqueles que ainda estão ligados às trevas, sobrepondo a nossa timidez? Então é isso que eles nos falam, que quando os bons realmente quiserem, eles vencerão. Mas sabemos, conforme eles nos dizem, e Jesus nos disse, que o bem vencerá. O bem vence sempre. E aí nos dizem na sequência que a transformação da humanidade cumprirá pela encarnação de espíritos melhores. Então a transformação da humanidade ela vem ocorrendo pouco a pouco, de forma gradativa, porque a natureza não dá saltos, pela encarnação de espíritos melhores, esses que nós temos aí exemplificando, nos mostrando que é possível, mesmo no meio de tanta bandalheira aqui na Terra, é possível sermos bons, é possível nos comportarmos como verdadeiros seres humanos, como verdadeiros cristãos. E aí eles encerram dizendo aqui na resposta: constituirão sobre a Terra uma nova geração. Como estudamos no domingo passado, a Era Nova, então é esta nova geração que está vindo para a Terra. E conforme nós sabemos, a doutrina espírita, lá em 1857, um pouco antes, quando Kardec começou a trabalhar na codificação e depois até a sua conclusão e o seu desencarne em 1868, conforme vimos no domingo passado, sobre esta nova geração ou a Era Nova, nós fazemos parte desta Era Nova, mas será que realmente estamos nos comportando como uma era nova, como um ser em regeneração? Porque depois de 160, mais de 160 anos, quantos espíritos já vieram à Terra e já retornaram? Quantas gerações? Então nós fazemos parte e estamos no melhor momento da nossa vida, porque estamos fazendo parte deste momento de transição, deste momento de transformação. Então que possamos realmente fazer a nossa parte e levando em consideração tudo isso que falamos, neste grão de areia que está aqui no universo, esse pontinho azul, quando visto do espaço, que é a Terra, mas aqui nós nos encontramos, todos nós, estamos todos neste pequeno grão de areia, neste pequeno ponto azul do universo. Aqui nós encontramos e nos encontramos todas as nossas guerras, todos os nossos problemas, todas as nossas grandezas e misérias, todas as nossas ambições,
toda a nossa tecnologia, nossa arte, nossos avanços, toda a nossa civilização, todos os animais selvagens e a nossa flora. Também nós encontramos aqui todas as raças e todas as religiões. Nós encontramos aqui neste grãozinho de areia do universo todos os governos, países, estados, municípios, cidades, todo o nosso amor e ainda todo o ódio. Mas nós sabemos que aqui na Terra, só de seres humanos hoje são mais de 7 bilhões e 200 milhões de encarnados, todas almas em agitação aqui no planeta Terra. Tudo isso, sem sombra de dúvida, nos faz pensar muito, nos faz pensar, e se quisermos levar tudo isto em consideração, podemos tomar a imagem do planeta Terra como uma aula de humildade e como uma dupla mensagem. Por um lado, quão pouco somos neste universo. Então, se 7 bilhões de seres encarnados aqui na Terra, mais de 7 bilhões, mas num pequeno grão de areia do universo, quão pouco somos nós? O universo, sem sombra de dúvida, por outro lado, quão pouco somos comparando com o universo, com os nossos problemas e nossas diferenças, quando nos vemos nesta escala. Mas, por outro lado, nós temos que pensar quão frágil é o nosso planeta e a importância de cuidar deste pequeno ponto azul, deste pequeno grão de areia, porque este pequeno ponto, este maravilhoso ponto azul do universo, no momento é o nosso lar, é o lar que nós temos no atual momento da nossa existência. Então, cuidemos do nosso planeta, cuidando, em primeiro lugar, do nosso universo interior, nos transformando em pessoas melhores, porque o nosso planeta, ele é maravilhoso. É a nossa casa no momento. Pensemos nisto, não levando em consideração todos os problemas que existem aqui no planeta, mas levando em consideração que cada um de nós fazemos parte da solução. Não nos coloquemos na condição de fazermos parte dos problemas, mas nos coloquemos na condição de trabalhadores do Cristo e fazendo parte da solução dos problemas. E a solução desses problemas começam exatamente em nós começarmos agindo de uma forma melhor, pensando melhor, vibrando melhor pela melhoria do mundo, começando pela nossa transformação. Muita paz a todos, vamos fazer a nossa prece neste momento para encerrarmos a nossa transmissão, já agradecendo antecipadamente a todos esses companheiros que têm nos acompanhado, essas dezenas de companheiros que têm nos acompanhado ao longo desta transmissão, e agradecendo também ao Centro Espírita Irmã Matilde, mais uma vez, pela confiança. Então vamos fechar os nossos olhos agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecermos a Deus pela vida, aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E rogamos, Senhor Jesus, por intermédio desses seus emissários, que aqui se encontram, neste ambiente doméstico onde me encontro, no ambiente doméstico de cada um desses companheiros que se encontram representados nesta sala virtual. Mas neste momento, Senhor, mais uma vez, lembramos e direcionamos os nossos pensamentos, a nossa prece neste momento e as nossas vibrações aos profissionais da saúde, que todos eles possam receber as nossas melhores vibrações e o nosso agradecimento pela dedicação em doar a sua própria vida para salvar vidas. Ampare, Senhor Jesus, a todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos, um bom dia, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível todas as oportunidades que o Pai tem nos fornecido ao longo da nossa trajetória. Ajudemos na transformação do mundo,
nos transformando o nosso universo interior. Paz aos nossos corações, recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Mesmo à distância, as nossas boas vibrações a todos os companheiros. Até breve, meus irmãos.